Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Vendas de carne suína estão aquém do esperado, considerando o período após a entrada dos salários e com o feriado na última semana. Mercado de reposição de gado de corte está estagnado na maior parte do país. Justiça negou recurso da JF Investimentos, que é a dona da JBS, para suspender o bloqueio de bens de quase 116 milhões de reais. Vai começar em Goiás, na Universidade Federal. O dia C é o dia da ciência, que faz toda a diferença. Valor total liberado para crédito rural do Banco do Brasil no período de julho a setembro foi de 48 bilhões de reais. E você vai conhecer o Norton da Fazenda Cachoeira do Taquaral. O agronegócio está começando. As vendas de carne suína estão aquém do esperado, considerando o período após a entrada dos salários e com o feriado agora na última semana. Nas granjas paulistas, o animal terminado está cotado em média R$ 79,00 por arroba, uma queda de 1,3% nos últimos 7 dias. No mercado atacadista, o preço da carcaça suína está estável desde o final de setembro em R$ 6,10 o quilo. Mas, no geral, os compradores seguem dosando seus pedidos de modo a preservarem os seus estoques em bons níveis. E com a entrada da segunda quinzena do mês, é necessário acompanhar como se comportará a demanda. A expectativa é de que o mercado seguirá com preços andando de lado. Seguindo a conjuntura das últimas semanas, o mercado de reposição está estagnado na maior parte do país. Sem saber ao certo qual o rumo que as cotações do boi gordo vão tomar no curto prazo, compradores se afastam dos negócios para a reposição. Outro fator que também limita a demanda são as condições de pastagens que sofrem com o período seco do ano. E diante disso, o balanço semanal de todas as categorias de machos e fêmeas anelorados, pesquisados pela Scott Consultoria, registrou a segunda semana consecutiva de estabilidade nos preços. Após as altas registradas em agosto e setembro, as cotações no mercado de reposição começam a perder fôlego. Em São Paulo, por exemplo, um bezerro desmamado de 6 arrobas anelourado teve valorização de quase 14% entre agosto e setembro. Porém, a partir de outubro, esta alta foi freada e os preços estão estáveis desde então. Para o curto prazo, o cenário de calmaria deve perdurar. A expectativa é que maiores movimentações aconteçam a partir do início do período chuvoso, quando as pastagens começam a se recuperar e isso tende a aumentar a procura por animais de reposição. O desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Dr. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, ele negou agora o recurso da JF Investimentos, que é a dona da JBS, para suspender o bloqueio de bens de quase 116 milhões de reais, com o objetivo de garantir recursos para possível ressarcimento dos cofres públicos do estado do Mato Grosso do Sul. Na decisão, que foi agora no último dia 10 de outubro, o desembargador pede mais argumentos para habilitar a modificação da decisão do início do mês. A Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI das irregularidades fiscais e tributárias da Assembleia Legislativa, pediu o bloqueio após constatar que os termos de ajuste de regime especial, denominado de TARES, que não teriam sido cumpridos pela JBS em troca de incentivos fiscais. No TARE 1103 deste ano, o valor é de 285 milhões de reais e houve uma concessão de 99 milhões de reais em incentivos fiscais à JBS em troca de investimentos em máquinas e equipamentos. A CPI considerou que os TARES
não foram cumpridos em função de que identificou 93% de notas inedôneas. A mesma decisão também determinou a indisponibilidade das 8 plantas do grupo em Mato Grosso do Sul. Os frigoríficos vão continuar funcionando e também produzindo, mas os investigados não poderão negociar a venda das empresas. A cada dia que passa, a situação da JBS se complica ainda mais. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje aqui no nosso estado. O tempo deverá permanecer parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens, muito calor e baixa umidade relativa do ar. Para outros municípios teremos tempo nublado, muitas nuvens com curtos períodos de sol. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores. Porangatu, 33 a máxima e 21 a mínima. Campos Belos, 37 a máxima e 25 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. Lusiânia, 29 a máxima e 20 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 22 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 20 a mínima. Acreúna, 31 a máxima e 21 a mínima. Quirinópolis, 31 a máxima e 20 a mínima. Jataí, 30 a máxima e 18 a mínima. E Ipameri, 31 a máxima e 20 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, vai começar em Goiás, na Universidade Federal, o Dia C, que é o Dia da Ciência que faz toda a diferença. O valor total liberado para crédito rural no Brasil no período de julho a setembro foi de 48 bilhões de reais. E você vai conhecer o Norton da Fazenda Cachoeira do Taquaral. Nós voltamos já. Por 3 anos, eu voltei a ver o Norton, um touro com 5 anos de idade hoje, que impressiona ao mais exigente pecuarista de gado de corte. Confira. Em maio de 2015, eu conheci o Norton, um animal da raça Tabapuã, com 3 anos de idade, que estava na central da Alta Genetics para coleta de sêmen. Na época, o seu proprietário falou sobre o animal. Bem, o Norton foi uma grata surpresa, porque nasceu em Goiás e participou das exposições, foi muito bem avaliado e o que o qualificou a vir até Uberaba durante o PENAT, que é uma avaliação de touros jovens, e ele foi entre mais de 60 mil touros escolhido, selecionado para fazer parte de progênie, de distribuir sêmen para várias fazendas. E nesses 2 anos que ele participa, ele se tornou o número 1 do ranking nacional. Primeiro ele foi provado na pista, provado como um bom touro, e depois agora suas progênies, seus filhos, é que estão dando essa, vamos dizer, qualidade de avaliação na sua progênie, nos seus filhos. 2 anos depois, o Norton mudou muito. Com 5 anos de idade, o animal está entre os melhores reprodutores do país. Quando ele estava na central, ele era um touro PENAT, foi em 2015. Ele era apenas uma promessa na época, sem a acurácia de filho, sem as DEPs propriamente ditas do animal, só a genômica. Hoje, ele já com 5 anos, tem mais de 130 filhos avaliados. Hoje ele é um touro de destaque dentro da bateria da Alta e consegue, mostrando na primeiro par das suas filhas, uma média de 34 meses e com alta fertilidade, demonstrando assim sua precocidade sexual. Quanto pesa um touro desse hoje? Hoje ele está por volta dos 1.280 quilos em coleta. E hoje ele não está em coleta, ele está na fazenda hoje. Ele volta quando para a coleta? Deve voltar daqui a 6 meses, porque agora a estação de monta já está começando, já foi coletada as doses. Vão ser usadas de novembro até janeiro, mais ou menos, e volta a coleta lá para maio. Qual é a principal característica genética dele? O que ele consegue imprimir nos seus filhos? A bezerrada dele, que a gente tem visto em casa e nas fazendas parceiras, é uma bezerrada de muita musculatura, estrutura corporal e principalmente rápido ganho de peso. Os filhos dele estão desmamando em volta de 230 a 232 quilos de média. Tá, e no caso das fêmeas? As fêmeas 210 a 212. E essas fêmeas conseguem emprenhar com que idade? A gente coloca elas em reprodução, como o gado zebuíno é um gado
que chega com 2 anos, 27 meses na estação de monta, então ele tem tido uma média ali de idade primeiro parto de 34 meses agora, e as fêmeas são colocadas de 24 a 27 meses em estado de reprodução. Em nível nacional, hoje ele está em que lugar? Hoje ele é top 2%, com as características de crescimento, como peso ao desmama, peso ao sobreano, bem evidenciadas, com top 0,1 ao peso de desmama e top 2 ao peso sobreano, e características relacionadas à precocidade sexual, como CE e acabamento de carcaça, top 1 e top 3. Tá, mas hoje eu poderia dizer que ele está entre os 3 melhores do Brasil? Com certeza. Ele já sendo um touro bem avaliado, com número de filhos consideravelmente aceito e com uma acurácia boa, ele está entre os melhores reprodutores do Brasil. E depois do intervalo, você vai ver que o valor total liberado para o crédito rural no Brasil, no período de julho a setembro, foi de 48 bilhões de reais. Nós voltamos já, é um minuto só. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Eu acredito que todos nós podemos realizar nossos sonhos. Quando a gente se une, fica ainda mais fácil, né? E acredite, com a sua contribuição, a ACD pode ajudar muita gente. Para doar R$5, ligue 0500 12345 05. Ou doe o quanto quiser pelo site. Teleton é acreditar. Dias 27 e 28 de outubro, Teleton 20 anos. Como se define evolução? Para nós é olhar para o mundo e querer mais do que tudo mudá-lo para melhor. É o nosso compromisso em inovar, em criar soluções que vão ao encontro com sua responsabilidade de produzir algo melhor, que atenda novas exigências e beneficie as pessoas no planeta, pois a melhor forma de prever o futuro é criá-lo. A cura, o tratamento definitivo das infecções em dose única e descarte zero. As provas do dia a dia deixam você com dores no corpo. Gelol age diretamente no local e alivia até as dores mais intensas. Doeu? Renove-se com Gelol. Para você que passa a semana toda com hora pra tudo, então é hora de relaxar e curtir um programa diferente que vai te dar mais alegria sem fazer você perder tempo. Na Hora do Almoço com Sandy Júnior, de segunda a sexta à 13h. Um programa de variedades com entretenimento, informação, diversão e que ainda dá prêmios incríveis. Marque já em sua agenda. Almoço todo dia com Sandy Júnior. Programa Na Hora do Almoço. TV Serra Dourada, uma TV igual a você. O valor total liberado para o crédito rural no Brasil no período de julho a setembro foi de 48 bilhões de reais, o que é um aumento de 25% em relação ao igual período do ciclo 2016-2017. E de acordo com o Banco do Brasil, o motivo dessa recuperação nos 3 primeiros meses da safra 2017-2018 foram as quedas de juros em um momento de margens mais apertadas no setor rural. E com uma capitalização menor, os agricultores brasileiros adiaram a contratação de créditos na safra anterior para o ciclo atual. No atual plano safra, as taxas de juros baixaram para um patamar entre 6,5% e 8,5%, o que são 2 pontos percentuais a menos do que no período anterior. O Banco do Brasil anunciou que a recuperação e a participação no mercado, e agora ele voltou a ser o líder nesse segmento. Os bancos públicos liberaram 25,2 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano safra 2017-2018, 61,5% mais que em igual período do ciclo anterior, sendo que o Banco do Brasil ele foi o responsável por 20,7 bilhões de reais, ou seja, 60% a mais. O banco ainda destacou com a redução da burocracia e agilização de liberações como efetivas para a recuperação do mercado. No período anterior, bancos privados como Bradesco, Itaú, Santander haviam crescido em participação. No próximo dia 25 de outubro, que vai cair numa quarta-feira, vai começar na Universidade Federal de Goiás o Dia C, que é o Dia da Ciência. É a quarta feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia,
que é uma iniciativa das universidades e dos centros e institutos tecnológicos que desenvolvem pesquisas e informar a população que, além de formar recursos humanos qualificados, as instituições são responsáveis pela produção de aproximadamente 90% do conhecimento científico brasileiro. E para falar sobre isso, eu vou conversar agora com Fabíola Barros de Carvalho. Ela é zootecnista e doutora em nutrição e produção animal da Universidade Federal de Goiás. Doutora Fabíola, bom dia. Bom dia, telespectadores. Tudo bem? Tudo bem. Eu fico feliz, como eu falei nos bastidores, eu tenho um carinho muito especial com a Universidade Federal de Goiás e também com a Embrapa, porque são instituições que têm uma participação muito grande no desenvolvimento da pesquisa brasileira, em basicamente todos os sentidos e mais especificamente no agronegócio. E para falar sobre pesquisa, está com a gente aqui a doutora Fabíola, e nós vamos bater um papo, uma conversa, porque ela está fazendo um trabalho muito interessante, que é o uso de extratos de plantas do cerrado na alimentação de aves. É isso mesmo? Isso mesmo. Trabalho interessante esse, hein? Na verdade é um trabalho muito grande, né? Ele está dentro de uma rede do Pro Centro-Oeste, que veio de 2011 e foi finalizando em 2015, 2016, e trabalha não só a Universidade Federal de Goiás, mas também são 5 instituições, contando também com a ANB, né, do Distrito Federal, e também auxiliado com o Fomento, né, que é os nossos parceiros, o CNPq, e a FAPEG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás. Professora, a gente vem observando, o país está passando um momento complicadíssimo, politicamente falando, financeiramente falando, economicamente. Tem afetado a pesquisa na universidade? Infelizmente, sim. Claro que a gente sempre tenta, né, de alguma forma, manter, né, porque a gente sabe da importância que é da pesquisa. Exatamente esse dia C da pesquisa aí é para mostrar isso, que o conhecimento que a universidade produz, que fica às vezes dentro da universidade, ela é muito importante para o dia a dia da população, para a rotina da sociedade, né? Então, devido a isso, a gente tenta, dentro dos nossos limites, né, continuar produzindo. Mas, claro que muitas verbas dessas instituições de fomentos, elas foram cortadas, né? E isso dificulta muito a gente produzir com qualidade, né? Então, é isso que é o mais importante, que eu acho. Então, assim, estamos esse momento é até mesmo para a gente discutir e mostrar a importância da ciência e que a gente não deve deixar de lado, porque a ciência e a educação, elas andam juntas, né? Não só dentro da universidade, mas nos ensinos fundamentais e tudo mais, né? Eu analiso esse fato da seguinte maneira. É muito comum a gente ouvir aí, está precisando de polícia nas ruas, está precisando de mais cadeia. Eu acho que está precisando de educação, é de cultura. Concordo. Nós não estamos precisando de muita polícia. A polícia que tem é suficiente. Nós estamos precisando de gestores e não de políticos. Pessoas que saibam conduzir todo esse processo. Porque administrar o país é como administrar uma empresa. Uma universidade federal, por exemplo, é que a maioria do público não sabe disso, e por isso que vai ter o dia C. Tem coisas ali de pesquisa que não passa na cabeça da maioria das pessoas. Coisas altamente importantes que já poderiam estar à disposição da sociedade. E, às vezes, infelizmente, por falta de verba e irresponsabilidade dos homens que comandam este país, as coisas, infelizmente, ficam engavetadas. Porque eu sei, eu basicamente vivo durante muito tempo dentro da Universidade Federal, da Embrapa, a gente sabe disso. E eu sei da dificuldade de vocês, na minha visão, vocês são heróis. Porque fazer o que vocês fazem lá dentro, com pouco recurso e com resultados positivos, reconhecidamente no exterior, é brincadeira. Eu concordo. Até o que você comentou no início aqui da entrevista, né, falando que nós formamos recursos humanos de qualidade, né? Então, a gente realmente, nós pensamos não só nele como profissional, mas como um cidadão. Claro. Então, isso que eu acho que é importante, que a gente tem que ver. Professora Fabíola Barros de Carvalho, vamos para o intervalo comercial e depois eu quero saber um pouquinho mais desse trabalho de pesquisa que você está fazendo, ok? Então, um minutinho só, eu volto já.
Eu estou de volta conversando com a professora doutora Fabíola Barros de Carvalho, ela é zootecnista e doutora em Nutrição e Produção Animal da Universidade Federal. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que ela está fazendo, que é o uso de extratos de plantas do cerrado na alimentação de aves. Professora Fabíola, como é que é feito esse trabalho? Quais são essas plantas que vocês estão utilizando? Então, as plantas principais, nós trabalhamos com 4, que é conhecido da população: barbatimão, sucupira, pacari e a copaíba. Então, a ideia é retirar dessas plantas alguns princípios ativos que têm função como antimicrobiano, mais fácil de entender como um antibiótico. Então, a ideia... Antibiótico natural. Natural, exatamente. Então, a ideia é você tentar substituir na alimentação animal o antibiótico que já vem sendo utilizado comumente, né, o sintético, por um produto natural, vindo das plantas do cerrado. Então, é tentar produzir um alimento mais saudável, né, talvez, pensando até em reduzir resíduo, resistência bacteriana. Claro. E também, como é um produto do cerrado, do nosso bioma, a ideia é essa produção, a gente conseguir manter o homem do campo na sua origem, que é dentro do cerrado, com a sua subsistência, utilizando de forma sustentável os recursos do cerrado. E como é que está esse trabalho? Então, esse trabalho, na verdade, ele já está finalizado, porque foram vários projetos realizados com bovinos, aves, suínos e ovinos. E o que a gente conseguiu perceber através dos experimentos, agora específico para aves, que é a minha área, né? Nós conseguimos, através desses produtos, uma melhora muito grande na conversão alimentar desses animais, que seria o quê? Né? Aquele animal consome menos e produz mais. Por quê? Porque esse antimicrobiano natural no intestino do animal, ou na integridade do intestino, faz com que ocorra um controle melhor da microbiota, Entendi. Consequentemente, uma melhor absorção e um melhor desempenho animal. Quer dizer, nós vamos produzir um animal comendo pouco e produzindo muita carne, vamos dizer assim, através da utilização de produtos naturais aqui do nosso cerrado, que infelizmente muitas partes já foram aí dizimadas e não voltam mais, infelizmente. Exatamente. É isso mesmo? É tentar manter esse bioma, porque dele a gente pode ter o sustento, a subsistência do homem do campo. Esse trabalho seu vai estar lá no dia 25 de outubro, na quarta-feira, no dia C? Com certeza. Esse e outros vários, né, que a gente quer mostrar para vocês e para a população toda. Então tá aí. Você que está nos acompanhando é nosso convidado para participar do dia 25, dia C, Dia da Ciência, para você ver o trabalho sensacional e árduo que a Universidade Federal e tantas outras universidades federais do Brasil vem fazendo em benefício da população brasileira e da produção, principalmente, de alimentos. Doutora Fabíola, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, foi excelente, muito bom. Muito obrigada. E eu espero trazê-la aqui mais vezes, ok? Espero também. Obrigada. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Não existe um caminho para a paz. A paz já é o caminho. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia, a maior cobertura jornalística da TV. Jornal Serra Dourada, segunda a sábado às 7h20 da noite.